entrando nessa natureza divina, você entende tudo aquilo que Deus falou. Só que o homem ele tinha todo o governo no jardim, agora ele entrega esse governo na mão de Lúcifer. Por quê? Porque ele foi enganado. Ele se permitiu obedecer a alguém que não deveria obedecer, e agora Lúcifer estabelece o seu governo sobre a Terra, de acordo com o sentimento que ele tem. Para quê? Causando disfunção nas famílias, causando disfunção na vida das pessoas, conflitos, causando tudo isso. E essa disfunção é exatamente onde gera os bloqueios emocionais, para que quando nós chegamos na idade certa, nós não conseguimos entender qual é o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas, porque agora nós estamos na Terra para dar uma satisfação a alguém, vamos dizer, para respeitando um processo de rejeição que aconteceu na nossa vida, no passado, respeitando um processo de necessidade de aprovação, e aí você fica todo travado dentro de uma cultura caída. Saímos da cultura de caída, ou divina, entramos numa cultura caída, governo de Lúcifer, e o que é que acontece? Agora entra a cultura de renascimento. Cristo vem à Terra e te dá oportunidade para quê? Para que você entregue todas essas dores e que agora você não é mais escravo do pecado. Como acontece lá em Gálatas 5, Cristo nos libertou para que nós possamos ser livres e não escravos. Escravo de quem? Escravo de um pecado e principalmente das nossas demandas emocionais. Essas demandas emocionais é o que te aprisiona. Por quê? Porque são aquelas pessoas que te geraram um processo de sugestão que te prendem, entende? Na tua mente. E aí você passa uma vida buscando e tendo expectativa de fazer para outra pessoa, sendo que não é em outras pessoas, não é no seu casamento, não é no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, mas sim para dar uma satisfação àquela voz. Que voz? A voz daquela pessoa que gerou um bloqueio emocional em você. Entende? Então agora o que é que você vai fazer? Você vai passar uma vida devendo satisfação a alguém porque você não se conhece. E por que esse alguém gerou esse processo de bloqueio através de uma palavra, de uma ação, de uma atitude, de uma dor, de um dano, enfim? Porque esse alguém também viveu isso e assim sucessivamente. Entende? Então, assim, nós viemos de uma genealogia de um só homem que caiu e que agora foi transformado em muita gente, e você é uma dessas pessoas e nós somos uma dessas pessoas. Felipe, e aí? E aí que agora as pessoas elas começam a viver de forma disfuncional, porque Cristo veio para nos libertar, entende? E lá em Gálatas 4 diz que o herdeiro, enquanto é menino, nada difere de um escravo. Então o que é que acontece? Nós temos a herança, que nós somos herdeiros, só o herdeiro é filho. E que o que é o menino? É um menino imaturo. Esse menino ele não tem maturidade para receber uma herança. É como se eu, como pai, tivesse aqui pegando aqui os meus bilhões, entregando na mão dos meus filhos, entende? E com imaturidade, porque são crianças. E agora ele vai pegar esses milhões e não vai saber o que fazer. Então o apóstolo Paulo diz que nada difere de um escravo, porque tem um escravo. Que escravo é esse? São escravos, pessoas que são escravizadas pelas emoções, que são presas a pessoas e que não têm discernimento de fazer aquilo que Deus quer, porque ela deve muito mais satisfação ao outro, a alguém que te machucou, do que até mesmo aquilo que ela tem que fazer. É foco distorcido, entende? Não, eu não tenho medo de falar em público, porque se eu for falar em público, isso vai acontecer algo ruim, a pessoa vai me ver e vão falar mal de mim. Eu vou até contar uma história aqui para vocês, rapidinho, de uma pessoa que eu atendi e essa pessoa tinha um problema de levantar a cabeça. Ele era prefeito de uma cidade, advogado, e disse que o pai dele pegava ele com 7 anos de idade, dava uma surra, colocava ele lá de fora de casa, né, na calçada, nu, sem roupa, e deixava ele lá por horas e horas. E ele falando comigo e eu já conseguindo enxergar essas imagens. Por quê? Porque ele baixava a cabeça, ele andava curvado, com a cabeça baixa, ele falava para dentro. Então, o que é que acontecia com ele na realidade dele? Se ele levantasse a cabeça, ele ia ver aqueles amigos que passavam por ele e ficavam falando dele, mangando dele, dizendo coisas com ele, fazendo graça, né? Tirando onda com eles ali na rua. Se ele levantasse a cabeça.
Se ele levantasse os ombros, ele ia se sentir além com quem realmente ele é, um poder que o pai dele não deu a ele, porque ele teria que se humilhar na frente dos amigos. Então ele andava com os ombros baixos e a voz para dentro, porque ele não tinha voz, entende? Ele queria pedir socorro, mas não conseguia pedir. Isso ele, de prefeito de uma cidade, gente, assim, muito. Aí eu peguei e falei assim: certamente você pode, claro que eu já tinha observado, já tinha percebido, né? Eu tenho formação também em linhas de expressões, linguagem não verbal, e aí eu consigo identificar, porque o corpo ele fala muito mais. Na realidade, a boca fala, o corpo grita, né? Por conta da sua comunicação, porque tudo comunica. E aí eu disse para ele: certamente você deve estar nessa profissão mais para ajudar do que para ter receita, do que para tirar benefício de tudo isso. Aí ele: mas eu não acredito, não sei. Mas ele disse: não, realmente é isso. Eu sou um advogado do povo, eu não cobro, eu faço tudo de graça e não sei dizer não. Pronto. Então, o que é que acontece? Esse é o padrão, esse é o bloqueio da vida dele, que ele vai levar isso para a vida toda. E nunca vai conseguir achar o propósito, porque o propósito dele não é dele, é dos outros. Entende? Então, quando essa pessoa vive no propósito dos outros, que na realidade não é o dos outros, é o que ele acha que é, entende? Ela vai viver em uma estrada, em um caminho completamente diferente daquilo que Deus realmente quer para ele. E ele não vai conhecer o que é liberdade, não vai conhecer o que era o amor, né? O amar ao próximo como a si mesmo, não vai identificar o seu amor e muito menos a outra pessoa, e vai passar em um processo de não conhecer nem os outros e nem a si. Então, a identidade ela começa aqui nesse profundo, gera uma disfunção, Deus quer te colocar em uma linha de propósito, e agora você não consegue perceber por que, que essas pessoas, por que você não consegue seguir e achar aquilo que você deve achar. E como é que é o Felipe? E agora fala de propósito, né? Propósito, eu consigo dizer que propósito de vida ele tem que ter esses 8 aspectos aqui: intimidade, autoconhecimento, conhecer o externo, certo? As suas experiências, a humildade, perdoar, amar e desfrutar. Você precisa, para ter propósito, você precisa ter uma intimidade com Deus. Por quê? Quando Jesus fala assim: onde há 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Porque tanto faz estar 2, como 3, como 1 milhão de pessoas. Todos nós nos tornamos um com ele. Então, isso é um processo de unidade, porque com uma pessoa, por uma pessoa aconteceu o pecado, e por outra pessoa foi retirado. Entende? Que é o primeiro Adão e o último Adão. Foram as 2 pessoas que entraram sem pecado nessa terra. Então, esse é o processo de intimidade. Por quê? Porque ele deu governo para um homem que, vamos dizer assim, em sua descendência, gerou uma disfunção emocional em toda a terra, só que veio uma pessoa que levou tudo sobre si, como diz lá em Isaías 53, e ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos medos, as nossas culpas. Só que as pessoas, como não querem entrar nessa cultura de renascimento, elas não entregam para ele aquilo que ele já levou. E elas preferem ficar com isso. Por quê? Porque estão ainda debaixo de uma cultura caída, e essa cultura caída faz de você não conseguir achar o seu propósito de vida, que é exatamente a disfunção que acontece no cérebro. Por quê? Porque você é movimentado pelo desejo da carne, que esse desejo da carne governa o corpo, não só da carne, as coisas de fora, todo o externo que movimenta o corpo, esse corpo movimenta o espírito, e o espírito passa a entrar em um processo de desobediência e desalinhado com o espírito de Deus. E aí você fica um ser perdido sobre o governo de algo maligno. Vocês estão entendendo aí, gente? Está conseguindo entender? Isso é propósito de identidade de forma bem profunda e diferenciada, tá certo? Mas, e aí, tá conseguindo entender aí, gente? Dá um ok aí no chat aí, tá? Então, o que é que acontece? Vocês têm alguma pergunta, pode fazer, tá? Se tiver alguma pergunta... Pois é, o pessoal estão calado demais. Vocês estão ouvindo aí, gente? Como é que tá aí? Dá um feedback, tá? Então, da mesma forma que o homem, né, o pecado, ele veio de fora para dentro, os nossos bloqueios emocionais vêm de fora para dentro. Por quê?
Porque os traumas, os bloqueios não partem de Deus, parte dessa cultura caída. É sofrimento para uma pessoa que carrega um trauma. É sofrimento para uma pessoa que foi abusada na infância. É sofrimento para uma pessoa que foi rejeitada, que foi surrada, que foi abandonada. E todo esse sentimento, porque eu digo que os filhos, eles não aprendem com os pais pelo que os pais dizem para eles. Eles aprendem com exemplos. Por quê? Porque eles estão em um processo de aprendizado. Então, não é da forma de como o meu pai acha que eu interpretei, mas da forma de como eu interpretei o que ele quis dizer. Entende? Então, às vezes, você como pai, você como mãe, quer dizer aqui para o seu filho uma coisa, mas ele vai interpretar de acordo com como ele quer. E é nessa interpretação que gera o bloqueio emocional, que gera o trauma. Por quê? Porque ele vai captar uma voz, vai captar uma imagem, vai captar uma surra que você deu no corpo, na sinestesia, e essa surra vai gerar um processo de uma sinapse neurais, porque é assim que funciona. Nós temos os neuros pré-sinápticos e o neuro pós-sináptico. Essas sinapses neurais, elas vão passando as suas memórias. E aqui no meio fica a sua fenda sináptica. Só que existe um neurônio, ele tem vários aspectos, tá, gente? Ele tem vários, ele é como se fosse uma aranhazinha assim, tá? Só que essas sinapses aqui foi aonde aconteceu o dano causado no seu cérebro. Aqui já é neurociência, já estou entrando aqui. Eu saí da espiritualidade, agora nós vamos descendo aqui e vamos falar sobre neurociência para você entender. Quando houve aquele impacto, causou o quê? Causou um processo sináptico no seu cérebro. E o que aconteceu? Que gerou uma memória, e essa memória fica. E aí, de acordo com quando você está maior, você associa alguém, por exemplo, uma pessoa que chegou, não fui com a cara dessa pessoa, por quê? Porque as feições, a voz, a entonação vocal, a postura, disparou um gatilho emocional na pessoa, e essa pessoa acabou que associando alguém a algo que aconteceu com ela no passado. Por quê? Porque gerou esse processo de disparo de gatilho. É como se o cérebro tivesse entendido que aquela informação muito parecida aconteceu em um momento de dor no passado. Entendeu? Pelo fato da sugestão. Todo esse processo químico, espiritual, emocional foi estabelecido por uma cultura caída debaixo do pecado, que eu já estou falando sobre, agora descendo um pouco para a espiritualidade. Entende? Então, o que acontece? Essas sinapses, aí aqui são os neurônios, né? Então, o neuro pós-sináptico e pré-sináptico. E aí essas sinapses, elas começam a se movimentar quando disparam esses gatilhos. O que você tem que fazer? Agora entra o processo do desbloqueio. Eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Mas eu acredito que é 1 hora, né? Eu vou esperar eu abrir aqui para o pessoal perguntar. O negócio aqui tem bastante, ela dizendo. Tem bastante. Ainda não está acabando. Vitória, da Vitória é você? Não, né? Ah, sim. Sou eu. Você tá... Eu que fiz o link, mas só que não está aparecendo os minutos ainda, então eu acho que ainda dá tempo de falar mais. Aí, quando tiver aparecendo os minutos, eu te aviso. Tá certo, então. Tá Ok? ótimo. Tá show de bola. Então, vamos lá. Então, agora para me recapitular, né? Conhecemos aqui uma espécie de um mal que foi estabelecido em um pecado, e nós perdemos esse governo, essa identidade de Deus sobre nossas vidas, por conta de uma decisão, exatamente de um processo de aprendizado do que veio de fora para dentro, né? Que é quando lá em Gênesis 3:6 fala que a mulher viu que o fruto da árvore era boa de comer, desejo, que era agradável aos seus olhos, a janela da alma, os nossos olhos, né? Que captura as imagens para as nossas emoções e gera um processo no córtex visual, que esse córtex visual gera um outro processo nos nossos hormônios dentro do nosso corpo. E aí, depois que ele fala que é agradável ao entendimento, que busca a sabedoria, conhecer, né? Que exatamente se você não tiver um conhecimento com discernimento do espírito, que é onde a gente diz que a sabedoria é um acesso, né?
Se você não tiver discernimento desse espírito, você não vai conseguir ter a sabedoria, porque a sabedoria ela é formada, você já pode até anotar aí, nesse formato aqui. A sabedoria ela é formada por experiências, suas experiências têm um poder enorme, intimidade, né, com a fonte. Você vai pegar essas duas coisas, quando você entender esse processo, as suas experiências, tá? E linkar com a intimidade que você vai ter com Deus, ele vai te passar um processo de revelação, tá? O que as pessoas chamam de... É porque, assim, a linguagem cristã, ela é muito defasada por conta de algumas nomenclaturas, entende? E aí o que é que acontece? Essa linguagem acaba que gerando afastamento nas pessoas por conta dos drives mentais que as pessoas têm de acordo com a Bíblia, com o cristianismo no geral, que aí é onde entra a religiosidade nas pessoas. Só que o que é religião? Religião, no latim, é religare, e morte é desligar. Então, quando você entende que a religião não tem nada a ver com o que as pessoas dizem, você se torna um ser mais espiritual, porque você vai pegar todas as suas experiências que você tem na Terra e vai transformar essas experiências em aprendizados. E com esse aprendizado, você vai entrar em um processo de unidade, de relacionamento e intimidade com a fonte, e aí você vai ter um acesso à sabedoria. É como se você fosse um computador. Esse computador, o que é que ele tem? Ele tem um software ali, que tem o Excel, tem o Paint, tem o PowerPoint, tem várias coisas. Mas a sabedoria, ela é como se fosse um Wi-Fi, que você precisa da conexão para ser conectado e receber as informações. Deus manda um WhatsApp e você recebe esse WhatsApp se você estiver conectado ao Wi-Fi. Se você não estiver conectado, você só tem um celular, com os mecanismos que o celular tem de acordo com as suas experiências e suas memórias. Quando você entra num processo de intimidade, você acaba que recebendo um acesso à sabedoria que vem do alto. E esse acesso e essa sabedoria é individual a você, porque os insights, eles correspondem às suas experiências, e é através dessas experiências que você vai explanar para o mundo. Nunca que você pode ser igual a alguém. Por quê? Porque Deus ele te chamou de forma individual. Entende? Então, como ele te chama de forma individual, o que é que vai acontecer agora? Você vai criar um processo de experiência com ele, vai gerar um encontro, e esse encontro vai te promover a sabedoria, e essa sabedoria vai revelar, juntamente com as tuas experiências, para fora, para o mundo, que aí é onde você introduz a igreja, que quer dizer eclésia, né? Que significa chamados para fora. E aí é onde você tem experiências, intimidade, transformados em uma igreja que é chamada para fora. Só que o que é que impede isso, de você entrar nesse propósito de vida? É a capacidade de você não conseguir entender que os bloqueios emocionais são ativados na sua vida para que você não consiga entender que você é uma igreja e muito menos ser chamado para fora, para falar, para se expor, para contar para as pessoas aquilo que realmente Deus permitiu, pelo fato do pecado, acontecer algumas circunstâncias negativas na sua vida, que essas circunstâncias negativas vão vai ser proveitosa, certo? Proveitosas, para que você consiga passar isso como experiência. Claro, obviamente você precisa ser curado no interno, por quê? Porque existem muitas pessoas que não têm essa cura porque elas não se abrem, elas não falam. O que é que acontece? A sugestão, a crença, é como se ela enfiasse cada informação negativa que você viu na sua infância, gera um processo de pressão, como se fosse uma garrafa. E essa pressão precisa gerar um processo de explosão. Por quê? Porque de 0 a 14 anos, essas informações elas passaram direto, você não tem fator crítico. Que esse fator crítico ele coloca no seu córtex, ele é impedido, né? O fator crítico, né? Ele é feito e criado no córtex pré-frontal. E aqui é onde você rejeita as informações e passa o filtro daquilo que é verdade ou não.
Só que quando você é uma criança, você não tem esse córtex pré-frontal, e aí você absorve e passa tudo como verdade, porque você está em um processo de aprendizado. E aí o que é que acontece? Tudo que entra, entra e fica. Não sai, porque você não tem um fator crítico. E aí você vai absorvendo, 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 vai gerar um processo de pressão, e algo oculto de forma ruim fica no seu corpo. O que é que você precisa de fazer? Ativar uma ira. Entende? É por isso que a maioria de alguns desbloqueios, na hipnoterapia, que é o que eu faço, existem vários formatos de destravar. Ou você ativa a ira, vai depender muito da demanda emocional. Por quê? Porque ativando a ira, você está expulsando, expelindo aquela dor que está no seu íntimo, que você se alimentou, mas não consegue botar para fora. Entende? É como se fosse... O que é que acontece quando você come algo estragado? Naturalmente o seu corpo ele rejeita e você bota para fora e você toma os medicamentos, água, líquido, e aí você passa no processo de melhorar. Mas a mente ela não tem esse processo de rejeitar, de botar para fora, porque ela absorve. Só quando há uma permissão sua. O corpo ele não tem esse mesmo comportamento, embora não seja uma permissão sua, ele vai rejeitar, ele vai botar isso para fora. E aí, para a gente entrar aqui, para a gente liberar aqui para alguém perguntar alguma coisa, eu vou finalizando aqui com a questão do desbloqueio. Então, identidade é onde foi construído no sobrenatural, cultura caída, que é a cultura sobre o governo de Lúcifer, cultura de renascimento, Cristo veio, tomou o mundo de volta para uma eternidade, e não para esse tempo, estabelecer um propósito seu aqui na Terra, para que você possa fazer aquilo que você ama fazer, certo? Para você possa estar alinhado com aquilo que você gosta, e que tudo aquilo, preste atenção, está sobre propósito, gente, tudo aquilo, onde você está, que você não está gostando de fazer, que você não está alinhado, é porque você está correspondendo, tendo uma expectativa desse negócio que corresponde a uma demanda emocional. Quando você retira essas demandas emocionais, você fica livre e entra na estrada do propósito, onde o próprio Deus vai construir as circunstâncias necessárias para que você receba isso em cada esquina dessa estrada. Mas, claro, obviamente, ele vai colocar e você só precisa deixar fluir. Assim como um rio, assim como a natureza flui, você precisa fluir de forma natural, mas fazendo algo que você ama fazer. Tem muita gente com carteira assinada, com tudo isso, por quê? Porque viram os pais passando por todo aquele processo. E, obviamente, nós devemos respeitar, porque se a pessoa ainda não conseguiu destravar, ela precisa vamos dizer assim, esperar o tempo, ou então agir logo, enfim, entender que demanda é essa. Né? Antes de tudo, conheça você mesmo e saiba a quem você está ouvindo. Não, eu não vou ficar minha vida de carteira assinada. Por quê? Talvez você viu seu pai recebendo o 10º, ele muito feliz, e você viu como isso era bom. E agora você quer para você. E aí você é um CLT. Por quê? Porque você viu que aquilo era bom, o 13º chegou o final de ano, as cestas básicas que você viu seu pai chegando em casa, e aí você achou que isso tudo era bom. E aí chegou, e tudo isso que você fica, você está dentro de um ambiente onde você não quer. E agora está dentro de um processo que está impedido de você prosperar, de você ser mais próspero, de você ser rico, e de absorver e colher tudo aquilo que Deus te deu lá no Jardim do Éden, toda a terra. Ele fez tudo, ele plantou tudo só para você colher. E aí, quando você ativa essa identidade lá no sobrenatural, o que é que vai acontecer? Você vai tomar posse daquilo que ele já te deu, aqui nessa terra. E aí é onde é estabelecido o reino na terra. Entende? E aí, quando você reina na terra, obviamente você reinará no céu, porque quando você, primeiro, antes de reinar no céu, você precisa reinar no seu corpo. Que é o quê? Que é não obedecendo às suas demandas emocionais, mas obedecendo aquilo que você realmente nasceu para ser, de acordo com a vontade daquele que te criou. E aí é onde entra, gente, a questão do desbloqueio. Foi engarrafado, foi engarrafado, foi engarrafado. Agora você precisa ativar uma ira e botar isso para fora, vomitar essas informações negativas. Que aí é onde acontece o processo de quebra de padrão. E aí o cérebro, quando tem as suas sinapses, ele entra em um processo confuso, entende? É como se você desse um bug nele, ele apagasse, literalmente, ele apaga essas sinapses neurais e ele entra de encontro com outro dendrito, que é isso aqui, ó, entende?
Nós chamamos isso de dendrito. E aí ele entra de encontro e cria novas sinapses, novas realidades. Ou você faz dessa forma, com forte impacto emocional, ou você faz isso de forma construindo o hábito. Você constrói novos hábitos e aí gera um novo paradigma, uma nova crença. Obviamente, você precisa saber quem você é, porque você sabendo quem você é, você vai fazer aquilo que você ama fazer. Não adianta você só ir ali, eu vou desbloquear. Beleza, você vai reprogramar a sua crença, ótimo. Mas o teu coração vai te cobrar, porque a unidade, ela te cobra. O espírito, ele te cobra para dentro do propósito. Entende? Então, tem pessoas que fez vários processos de desbloqueio, vários isso, eu atendo pessoas, várias reprogramações de crenças, mas entende que o espírito está cobrando. Por quê? Porque não ativou a identidade no sobrenatural, que é a fonte. E quando você sai disso, agora você só vai entender o que é fluir de Deus quando você ativa na fonte, porque agora você entra no processo reverso, que é o quê? Ouvir o Espírito dá motivação à sua alma, de acordo com as informações que o próprio Espírito te deu, e essa alma se movimenta no corpo, e aí você entra no processo de vontade de Deus. E não de fora para dentro, como você aprendeu. E agora nós vamos desconstruir tudo isso para que você consiga saber quem você é de forma verdadeira. Entende? Então é isso aí, gente. Pegou ou não pegou? Muita informação, rapidinho aqui a gente vai falando. Eu estou num evento agora, nós vamos fazer dia 2 de outubro, 3 de outubro, às 14 horas, é um domingo, o chamado. Vai ser algo muito poderoso, muito profundo, tá? Acho que são 4 horas de evento. Nós vamos falar muito sobre isso de forma pesada mesmo, tá? Assim, bem pesada. Se você tiver alguma pergunta a fazer, já faça aí, para a gente dar sequência, né? Lá, gente, perguntar aí qual é a dúvida. Tem umas perguntinhas aí sobre desbloqueio, muita gente querendo desbloquear. Pergunta aí, tá, gente? Eu fiquei em dúvida, assim, Felipe, sobre a ira, né? Essa parte, que o Pablo ele faz isso, né? No hiper, no metro. Sim, ele faz o processo, é a ativação da ira, né? É a ativação da ira no processo também. É um processo, na realidade, isso é um processo de exatamente reprogramação de crenças, né? Um desbloqueio que ele faz. Porque assim, ó, o teu cérebro, ele tem um consciente e subconsciente, tá? Quando você é uma criança, você só absorve essas informações. E aí ele prende aqui. Quando você cresce, o fator crítico fecha. Ele diz: aqui só entrou, não sai mais. Só sai, aliás, aqui só entra, sai, mas não, tipo, a crença não vai embora, você vai ficar vazando o sentimento, entende? Rejeição, raiva, mágoa, vazando, porque ele ainda está preso. É como se ficasse só saindo uma fumaça da crença, vamos dizer, né? Um vazamento. E esse subconsciente é como se ele tivesse uma porta. Eu vou te explicar o que é a ira, tá? Aqui para você entender. Ele é como se tivesse uma porta aqui. E aí, digamos que essa porta aqui, que está aqui para ativar essa ira, ele tem um segurança. Entende? Faz assim. Tem um quarto aqui, que é o subconsciente, e tem um outro quarto que divide, que é o consciente aqui em cima. Nesse meio aqui tem um segurança. Quando vem uma informação, digamos que você tem um processo de escassez e que dinheiro não é algo bom para você, tá? Vamos dar um exemplo. Você viu seus pais passando por dificuldade por causa de dinheiro, você foi lesionado emocionalmente por conta do dinheiro, o dinheiro te causou dor, tá? E essa dor aqui, ele te gerou um processo de crenças, certo? Tá aí, gente? Então, o que é que acontece? Quando você vê dinheiro, esse segurança ele vai falar assim: ele está com 100 mil reais. Deixa eu perguntar para ele se isso é verdade. Aí ele vai no subconsciente, dá uma olhada e diz: não, é mentira, ele não é programado para ter esses 100 mil reais. Então, é mentira, você vai pegar o dinheiro e vai jogar fora, porque isso não é verdade absoluta em você. Só que você tem raiva disso porque você não gosta de fazer isso porque é o que você não quer. O que é uma crença? É fazer aquilo que você não quer fazer e faz. E aí o que é que vai acontecer? O que é a ira? A ira é tirar esse segurança e botar ele para dormir. Quando você ativa a ira, as portas desse quarto aqui, elas vão explodir. E essa crença que está aqui, ela vai-se embora.
entende? Só que ela vai precisar de um novo significado, que é exatamente a continuação do processo. Para que essa sinapse, eu estou dando só um exemplo de forma metafórica, vamos dizer, para que essa sinapse ela construa novos significados e novos processos de aprendizados. E aí o que é que vai acontecer? Um novo processo. Entende? Então, assim, gente, é algo que você precisa entender sobre essa questão da ira, entendeu? Um rapaz perguntou aqui sobre a questão do evento. O meu Instagram é o Felipe Sabino, Felipe Sabino. Lá tem, como eu falei, tem só 117 seguidores, porque eu tirei. Eu tenho outro Instagram, que é o Felipe Sabino 02. Eu tô com um probleminha lá no Instagram, eu estou mudando, fazendo um processo de transição, porque eu estou com esse Instagram desde 2000 e desde quando entrou. E aí você vai ver poucos seguidores, mas você pode ir lá no link na bio, você está aqui, está conhecendo tudo, vai lá no link na bio e você se inscreve para o chamado, entra no grupo do WhatsApp, certo? E aí nós vamos estar no dia 14, no dia 3 de outubro, às 14 horas, ao vivo, né? Nós vamos. Só quem você vai lá, se cadastra e aí, certo? Então, você tem alguma pergunta aí a fazer para que nós possamos seguir e avançar? Bora lá. Você entendeu o desbloqueio? Entendeu o desbloqueio? Entendi. O que é que acontece no nosso cérebro quando tem a movimentação do desbloqueio? Entende? Claro. Você faz aquela movimentação visual, você precisa de um som. Por quê? Porque da mesma forma que foi acionado o bloqueio, que foi através das suas faculdades mentais, como foi que foi acionado? Você ouviu, você sentiu, você viu. Então, assim, você sentiu o cheiro daquele ambiente, permaneceu, certo? Se tiver alguma coisa que você acabou de comer algo, não sei, fica tudo essa programação, entende? E aí vai ser dessa mesma forma que vai ser destravado. Por isso que quando é acionado, a gente aciona isso, a gente fala para as pessoas, você precisa se preparar, sentir o cheiro, sinta o cheiro desse ambiente, sinta o gosto se você estiver comendo algo, na hora você está comendo, seu pai vai lá e ele bate e tal, alguma coisa. Então, para desprogramar, nós temos que fazer da mesma forma que foi programado, mas óbvio, com muito impacto emocional e ativando a ira de tudo isso. E aí o cérebro ele vai entender essas informações, vai gerar um processo vai acelerar as memórias ao ponto de dizer, eu não aguento mais isso, e essas memórias, elas vão dizer, ela acaba aqui criando uma capa em cima desse dendrito aqui, que vai gerando, e ela vai puxando uma conexão com novas sinapses neurais. Entendeu aí, gente? Faz que fala assim, tem gente que tem um método, né, que usa, que quando o cérebro vai travar a gente, que vai, não, tipo assim, não vai, não é para ti isso. Aí a gente diz, não, cérebro, não, obrigado por me avisar, eu sei que eu estou passando por isso, mas eu já sei o que eu devo fazer. Obrigado por me avisar. E fala, tipo assim, falando com o cérebro. Já vi esse método. É um diálogo interno, é o Ho'oponopono que você quer dizer. É tipo assim, sinto muito, obrigado, né? Aquela técnicazinha que fala, me perdoe, sinto muito, eu te amo, obrigado, né? É assim. E todo ser humano ele tem um diálogo interno. Que diálogo é esse? É a identidade falando com a crença. O que é a identidade? Eu sou capaz, mas a crença diz, não pode. Porque essa voz, é esse diálogo interno. Quando vem uma coisa, você sabe que se outras pessoas podem, você também pode. E você vê que pode isso. Só que quando você vai, a crença ela te puxa, porque ela diz, lembra do segurança que eu falei? Deixa eu ver se isso é uma verdade. Ele vai lá ver que não é verdade para você e vai mandar informação para o externo. Não é verdade, então ela não pode ir, aí te trava. Aí é esse o diálogo interno, tá? Não acho que ela falou dessa técnica, não. É você, tipo, entrar num processo de agradecimento. É porque tem várias técnicas para isso, entendeu? Você, tipo, você quer agradecer aquilo, mas você não é aquilo. Mas eu estou falando do desbloqueio. Isso aí, necessariamente, você vai precisar construir um hábito, porque se você for ficar nesse diálogo interno todo o tempo, entende? Obrigado. Essa voz ela vai ficar continuando aqui. Mas você vai dar... Entendeu? Porque assim, a sinapse ela tem que quebrar esse aqui. Você tem que construir o hábito, você tem que agir. Entende? Todo mundo precisa de agir.
Deus precisou de agir para fazer o universo, a Terra. Se você observar lá em João 1, diz assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E tudo foi feito por causa dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, no princípio era a palavra. Que palavra era essa? Que é o verbo. Todo verbo é composto de uma ação. E se você olhar lá em Gênesis 1, vai dizer o quê? E disse Deus, haja luz. E o haja é uma ação. Então, para tudo houve uma ação para que tudo acontecesse de acordo com aquilo que já estava em Deus. Entende? Quer dizer, você que é a imagem e semelhança de Deus, você tem toda a criação dentro de você. Mas para isso precisa de uma ação. Haja e você faz. Só que se você ficar obedecendo a uma cultura caída, você não consegue agir, porque essa cultura vai te prender. Quando você entende que Cristo veio, que te libertou para que você fosse livre, e ele te dá o acesso à identidade e te entrega o reino em tuas mãos, agora você vai entrar com identidade nessa terra. Por quê? Porque se você entender o Pai Nosso é como? Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, aqui na terra, da mesma forma que já é feita aí no céu. Então o reino vai descer sobre nós e nós vamos reinar aqui na terra. Entende? Então, assim, eu trouxe aqui 3 aspectos: espiritual, almático, mental, emocional. Aqui trouxe algo bem. Ó, como enfrentar o medo para o desbloqueio? Pronto, ela perguntou, como enfrentar o medo para o desbloqueio? Esse medo aqui que você tem de desbloquear é porque talvez você ainda tenha um compromisso com aquela crença. É o quê? O que é que acontece? É o medo de fugir disso aqui, é como se eu ainda estivesse tão preso, que mesmo que eu vá melhorar, entende? Eu não consigo soltar isso aqui, porque isso aqui é muito importante. E geralmente, quem fez isso foram pessoas importantes, como um pai, uma mãe. E às vezes você não quer sair dessa realidade. O que é um processo de depressão? É eu ter tanto desejo de estar ali dentro que acaba que aquilo sendo uma verdade para essa pessoa. E uma verdade tão absoluta que você não quer conhecer o novo. Entende? E aí você vai se conectar com pessoas que falam a mesma coisa, você vai se conectar você vai se conectar com pessoa que fala a mesma coisa que você quer ouvir. Então tudo você vai buscar de pessoas de acordo com aquilo que você quer ouvir. Quando vem um terapeuta, vai falar com você e vai dizer, ó, você está travado nisso aqui. Como você não quer ouvir aquilo, você vai dizer o quê? Já é a voz dizendo, ei, isso aí não é verdade, então você não vai ouvir. Entende? Não adianta, ele está lhe dizendo coisa com coisa. Por quê? Porque ouvir. O que é que acontece, meu amigo? Quando você vê a possibilidade de um desbloqueio, vai te gerar um desconforto. Esse desconforto, ninguém quer. Quem é que quer sentir dor? Ninguém quer sentir dor. Então, quando você vai acionar lá na sua infância esse momento de dor, você quer fugir dele. Por quê? O que é um bloqueio? O que é uma crença? É a fuga. As pessoas que usam drogas, elas não usam droga porque quer. Elas simplesmente... O problema da droga foi a droga que um dia foi, entende? Que aconteceu, foi o abandono do pai, o abandono da mãe, surra, morte, tudo aquilo é a causa. A droga, ela é só o efeito disso, entende? É só a fuga. O que é que ele vai fazer? Para mim não ver essas dores, eu vou buscar uma fuga. Que fuga é essa? Outras possibilidades. Só que como aquilo foi muita dor, muita rejeição, ele vai querer ser importante, ele vai entrar no mundo do crime, porque como ele não foi importante dentro da casa dele, agora ele vai ser o cara, ele vai ser o garotão, o campeão, que conseguiu matar alguém, que conseguiu roubar, e ele vai se sentir importante, e essa importância a ele não vai abrir mão disso. Só que aí eu chego para esse cara e digo assim, amigão, tu tá no caminho errado. Ele não me tire disso. Eu não quero saber. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo, porque senão eu vou acionar uma coisa que eu não quero mais ver aquilo. Entende? Eu não quero mais sentir aquela dor, aquela culpa. Então deixa eu ficar fugindo dessa forma, deixa eu ficar nessa vida, que é isso que eu pretendo, que eu quero. Entendeu aí, gente? Tem mais alguma pergunta, Amanda? Tem umas perguntas aí. Pode perguntar, vamos lá. Dá para ver aí? Eu não estou conseguindo ver aqui. Não? Não. Deixa eu só se eu abrir aqui o chat, que eu não estou vendo. Abre o chat para te dar uma olhada. Ah, tá aqui, bate-papo. Ah, tá aqui, ó. Um monte.
Vamos lá, fala mais sobre o evento, já falei. No dia 3 de outubro tem que ir lá no meu Instagram, o Felipe Sabino, vai lá na bio, clica lá, se inscreve e vai lá direto para o grupo do WhatsApp, nós vamos ter as informações lá, tá? No dia 3 de outubro, às 14 horas. É gratuito, é ao vivo, tá? Online. Como sabemos qual foi o momento do trauma, tá? Tem algumas pessoas que não lembram, vou falar isso aqui agora, tá? Vou fechar aqui para me falar. Você não lembra, mas o subconsciente tem a informação. A minha esposa, ela tem tinha muito medo de altura, ainda tem um pouco, porque ela precisa desbloquear e destravar, né? Muito medo de altura, mas ela chorava. A gente chegou uma vez aqui próximo, e a gente subiu um alto, bem alto, tá? E aí ela desceu do carro e disse, eu chorando, eu vou de pé. E eu disse, rapaz, mas você não lembra e precisa. E eu tenho convicção disso, de que ela tinha algum bloqueio com isso. E aí ela pegou e foi subindo e chorando, e aí eu disse, vamos saber, aí passou. Toda vida ela queria subir a serra, a gente andava mais 60 quilômetros a mais para subir a serra, porque não tinha aquela, vamos dizer, o penhasco, né? Não sei como é que vocês chamam aí, não tinha um abismo lá, né? E aí o que acontecia? Ela tinha medo. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar. Como ela não lembrava, ela perguntou à mãe dela, mãe, eu tenho muito medo de altura, depois isso já agora, né? Eu tenho muito medo de altura, não sei o que está acontecendo, eu choro. Ela, tu não lembra não, menina? Desse jeito, a mãe dela. Com 2 anos de idade, toda vida que a gente ia subir a serra, os trabalhadores do avô dela ficavam dizendo, vai virar, o caminhão vai virar, o caminhão vai virar. Então ela subia a serra toda semana, entende? E aí, o que acontece? Toda semana ela subia, e aí o que aconteceu? Os trabalhadores diziam isso, e ela ouvia, e ela chorava subindo a serra todinha, que gerou o paradigma. Só que qual é o problema? Você não quer perguntar, talvez, o seu pai, talvez a sua mãe, porque você não quer falar o medo que você tem. Entende? Porque você vai sentir vergonha, você vai sentir alguma coisa. Mas mesmo assim, isso aqui é uma fase, tá? É uma fase mais rasa. Pergunta a alguém, pergunta da família, aquilo, reconhece, tenha humildade e dizer, eu tenho medo muito disso, por favor, mãe, pai, tia, avô, me ajuda. Se no fundo, tudo você não conseguir, você precisa entrar num processo de regressão. Tem gente que não acredita nisso, eu acredito demais, até porque eu faço. O que é esse processo? Nós levamos você até as idades. A gente não deixa o cérebro pensar. Eu vou batendo aqui a informação, naturalmente o subconsciente vai levar a informação para o consciente. E aí eu pergunto, você está onde? Está de dia ou está de noite? E a pessoa vai levando as informações e aí ela vai se conectar com aquele estado, porque ela não vai pensar. E o subconsciente é assim. A psicanálise ensina isso. A pessoa ela não vai processar, é o que vem no pensamento, é o que o subconsciente está dizendo. Porque assim quando você, por exemplo, uma pessoa que tem desejo de trair, tem uma crença, ele olha para uma pessoa, naturalmente ele já aciona o desejo de trair no pensamento, porque tudo começa aqui, entende? Antes de você trair, você já traiu aqui. Antes de você fazer, você já vai fazer aqui. Então, o pensamento é a raiz de tudo. E quando a gente aciona tudo isso, vem à tona e o que é que acontece? Você só comete a ação. Deixa eu ver outra aqui, peraí. Vamos lá. Então, não acho que você falou da técnica, já falei, de Ho'oponopono. É uma filosofia de vida. É muito massa, eu já fiz Ho'oponopono. Eu só já fiz há muito tempo, não faço mais, mas já fiz, né? E essa técnicazinha, maravilha. Como enfrentar o medo de desbloqueio? Eu já respondi. Não consegui identificar o bloqueio, tem que perguntar, então, fazer um processo de regressão. Costumo dizer que tenho duas vozes, como não atender a voz que te bloqueia. Vou te dizer aqui, tem mais outra aqui? Não. Então, como não atender essa voz que te bloqueia? Primeiro, você não é o que essa voz te diz. Esteja ciente disso, tá? Porque aí é uma cultura caída. Essa voz é para te impedir do teu propósito. Todo trauma, toda mazela emocional é para parar você daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então, tudo isso tem intimidade. Medo de falar em público é porque você precisa ser usado para, com essas experiências que você viveu de forma negativa, transformar vidas de pessoas que viveram as mesmas experiências, mas que estão travadas nelas. Então, querendo ou não, gente, o bloqueio por conta da decisão do homem, que é a cultura caída, o pecado, ele acaba aqui sendo oportuno para um propósito de Deus que não é para esse tempo, mas para um tempo maior. Entendeu?
Então, o que você vai acontecer? Você tem experiências maravilhosas aí, negativas, que pessoas estão morrendo por causa disso, estão se matando por causa disso. Pessoas estão em processo de depressão por causa disso. E quando você ativa a sua identidade, você pega essas experiências e transforma elas em quê? Em ações, em palavras, em lives, em vídeos, em tudo aquilo que você quer fazer, em lançamentos, entende? E aí, em pregação, enfim. E agora o que você vai fazer? Você vai colocar isso para poder realmente funcionar através da sua vida. Aí você cria um processo de intimidade com Deus e agora você entra e recebe essa sabedoria dada por Ele através das suas experiências que vão conectar com aquilo que Ele realmente quer que você faça dentro do seu propósito de vida. Entendeu? Isso aí é o que acontece quando você pega essas experiências e coloca em prática e faz aquilo que precisa ser feito. Tá? Mas, gente, técnicas é importante fazer. Se essa técnica é só você dizer eu agradeço, obrigado, faça isso, funciona também, entende? Mas quebre o pau, que é mais tremendo, ative a ira, pegue uma camisa, escreva, concentre toda a sua energia naquilo e faça isso. E, claro, não é um método ele não te transforma em um dia, entenda isso. O cérebro ele só percebe o impacto que foi grande, né, de forma muito intensa naquele dia, mas a sua vida é transformada dia após dia. Eu não transformei minha vida há 8 anos atrás em um dia. Foi todos os dias lendo, ouvindo, sentindo, trazendo mais esforço do que aquilo que eu aprendi na infância para poder reprogramar tudo aquilo, desconfigurar tudo aquilo. E aí foi aonde entrou algo novo na minha vida. Entende? Com o hábito, tá, gente? Nossa, muita coisa desse, né? Quanto mais você aprende, mais tem coisa para você aprender, né? Nossa, eu nunca imaginava que na internet a gente ia, para chegar na internet ia ter tanta coisa. É muita informação. É como ele diz, a Bíblia ela é altamente progressiva e nós estamos vivendo algo novo, né? É o próprio Deus se manifestando, entende? Se manifestando através de pessoas. É como eu senti isso, eu tive o meu sentimento que Deus está levantando uma nação de tangedores, porque sim, o pecado ele é destruidor, ele é disfuncional, as famílias, tudo isso vem através de crenças e bloqueios emocionais. E quando você ativa a sua identidade, meu irmão, não tem mais quem te segure. A liberdade vem, entendeu? O ser individual vem. Você não tem mais aquela não vai atrás mais de fã para poder não, é você e Deus e aquilo que Ele quer para a sua vida, entende? Então, o conhecimento é importante. Antes de tudo, venda o seu cérebro. Se você está aqui numa piscina e se essa piscina for funda e você não tem como, não sabe nadar, você tem que aprender a nadar para você pular nela. Então, tudo que você for fazer, você tem que ter humildade de aprender. Porque para tudo que você faz hoje, houve um aprendizado, inclusive pelas suas crenças. E aí é onde entra a libertação de tudo isso e a capacidade de se sentir amado por Deus. Quando eu sou amado por Deus, eu amo a mim mesmo. E quando eu amo a mim, eu amo o próximo. Porque eu sei que nós temos uma essência e que tudo que é diferente dessa essência é algo ruim. E quando eu enxergo a pessoa, eu não consigo enxergar pelo que ela vem sendo, mas sim pelo que ela é. E o que ela é? A essência de Deus que está vivo no coração dessa pessoa. E tudo que é diferente daquilo que ela vem, tudo que é diferente daquilo que ela é, são crenças, traumas, bloqueios, pessoas falando de você, sendo que ela não está falando de você, ela está falando dela. Entende? Então as pessoas falam muito de si do que até do outro. E quando você se ama e tem essa capacidade de um amor profundo, você agora vai ativar o quê? Você vai ver que aquela pessoa está fazendo não se trata dela, mas sim de algo que ela aprendeu por conta de uma cultura que é caída para atrapalhar o propósito de vida na vida dela e na sua que está ouvindo isso aí. Isso aí eu já Então, consegui entender já. Eu estou ressignificando muito essa parte aí das pessoas mesmo. Elas querem que vem de outras, do pai, do avô, né? exatamente. O tataravô, que era assim, Aí fazer vem. assim, e isso vai acontecer.
Aí, às vezes, você está com uma amizade, tem um processo, uma sociedade, e essa pessoa vai te disparar gatilhos. Só que você tem que entender que esses gatilhos são só... Não é o que aquela pessoa é realmente de fato. Entende? Ela não está com a identidade ativada, ela está vivendo em uma função de alguma coisa que machucou ela. A pessoa chegar... Uma vez minha filha de 12 anos, chegou para mim e falou assim: papai, a menina me chamou de feia. Aí eu disse: minha filha, você sabe o que essa menina está passando na casa dela para ela ter lhe chamado de feia? Você sabe como é que ela está se vendo quando olha no espelho para lhe chamar de feia? Não dizendo que ela é, mas é como ela se sente. Entende? Então, assim, não é como você é. As pessoas não vão falar mal de você, não vão te criticar quando você estiver falando em público. Não, elas não vão fazer isso. Por quê? Porque se elas te criticarem, quem está criticando não são elas. É apenas um aprendizado que elas têm. Ela tem medo de falar e quer que você tenha também. Porque as pessoas não querem te prejudicar, elas querem que você seja igual a ela. A inveja, ela parte disso. Entende? É te puxar para uma realidade dentro da convicção daquela outra pessoa. Não, ela não pode romper esses padrões. Uma mãe, essa minha filha não pode casar porque eu nunca consegui casar. Por que ela vai casar? Então, quando ela casa, ela rompe um padrão na família. Quando ela vai embora, ela rompe um padrão. Quando ela é livre, ela rompe um padrão. O filho está aqui, eu quero rasgar a minha CLT, eu quero botar o meu negócio. O pai vai dizer: você vai ficar liso, você não vai crescer nunca na sua vida. Por quê? Porque ele quer que você seja como ele sempre foi. E ele quer que você obedeça às suas inseguranças. Entende? E aí complica, porque você vai obedecer a isso e aí você vai travar. Porque é seu pai, é sua mãe. É desse jeito. Pode dizer. Eu vejo assim, Deus gosta de colocar a mão naquelas pessoas mesmo, colocar aquelas pessoas que estão assim, em movimento, né? Sempre eu vejo assim, as pessoas que estão mais em movimento, que mudam, que faz isso, que não está satisfeito com isso, é as pessoas que mais é ativada. O movimento ele é importante, mas ele tem que ser uma movimentação sempre reconhecendo erros e mudando rota. Por exemplo, Moisés, quando saiu do Egito com o povo de Israel, ele chegou lá na frente do mar e falou assim: Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Deus pediu para ele agir. Moisés, levanta o cajado, bate aí que eu vou fazer o mar se abrir. Então age, se movimenta. Entendeu? Então, quando ele se movimentou, todo mundo saiu e entrou no deserto. Só que o que é que aconteceu? As pessoas repetindo os erros, fazendo os mesmos erros, desobediente. E passaram 40 anos. Simplesmente porque não teve obediência. Não mudaram a rota, não aprenderam com os erros. E aí passou uma geração, depois foram chegar no Egito. Por quê? Se movimentavam todos os dias, mas cometendo os mesmos erros e não aprendiam com eles. E Moisés falava: gente, não é assim, vocês estão desobedientes, vocês estão levantando imagens, não façam isso, vocês estão adorando outros deuses e tal, e eles permanecendo nos erros. Então, movimentar é importante, mas mudando rota e aprendendo com os erros. Poxa, Moisés, foi isso que Deus falou? Foi, pois nós vamos mudar a rota. Com certeza eles tinham chegado mais cedo no Egito, ou em Israel, né, em Canaã. Entendeu? Então tudo é mais movimente. Parado não tem condição. Deus é um próprio movimento. O universo é uma energia que se movimenta a todo instante. O movimento é importante. Nunca se veja como parado. Se você estiver parado, você tem que procurar alguma coisa para poder se mexer. Mais perguntas aí, gente? Tem aí no chat, vê aí. Aí, vamos lá. Eita. Peraí. Como dizer que tenho duas vozes? Obrigado, perfeito, obrigado. Me identifiquei muito sobre isso. Sobre ele. É sobre ele, né? Não é sobre isso. Deus é poderoso demais, gente. Você se sentir amado, é isso que você precisa. Felipe, eu não identifiquei um bloqueio. Tenha humildade. Chegue-se no seu quarto, só você e ele. Diz: Senhor, será que aquele abuso sexual que aconteceu na minha infância, será que aquelas revistas, será que isso aqui me machucou? Ou então, Senhor, será que aquela palavra, que aquela voz, aquela pessoa... Não, mas acho que isso não, gente, é isso sim.
Ele quer que você abra o coração para ele. E aí, quando você abre esse coração, você vai buscar ajuda. E depois que você busca ajuda, nossa, tudo vai mudar na sua vida. Entende? Então, é sobre ele. Você precisa abrir o seu coração. Não deixe que essa voz prevaleça sobre sua vida. Não só a voz, tá, gente? Porque essa voz, ela projeta um sentimento, que projeta uma imagem. Então, você vai começar a enxergar tudo aquilo que está fora de acordo com aquilo que está dentro. E tudo que você enxerga fora de acordo com o que está dentro, nós chamamos de quê? Aquela questão do foco. Tudo que você foca se expande. Quando se expande, se realiza. Vira uma verdade na sua vida. Entende? E são essas verdades que vão fazer de você ser quem você vem sendo. E aquela questão que você não tem é pelo que você não sabe, porque se você soubesse, você teria. Entendeu? Então, busque conhecimento. Pegue o seu cérebro e deixe ele passar por um processo de aprendizado. Tenha humildade. A sua vida vale muito mais do que aquilo que você busca fora. O autoconhecimento é a profundidade, é o mistério, é as riquezas escondidas, é o tesouro oculto que Deus quer mostrar. É você. É o que está aqui, é o seu coração. Ele mesmo diz, eis que eu estou à porta e bato, se você deixar eu abrir, eu entro aí, vou comer contigo, vou cear contigo, e vou te dar tudo. E vou te colocar na posição de filho, e agora você não é mais um filho, você não é mais um órfão, mas sim um filho. Você agora vai vir comigo e vai sentar na minha mesa. E só quem reina são essas pessoas que saem do nível da escravidão, do pecado, porque os homens passaram por isso. Foram escravizados em um pecado, ele veio e pagou um preço muito alto pelo valor que a sua vida tem, muito alto. Você tem um valor imensurável, que só você não consegue ver, e quando você enxerga esse valor, você vai lá, poxa vida, o meu maior tesouro sou eu mesmo. Você não vendia seu braço por R$1 milhão. Você não vendia sua perna por R$1 milhão. Você não vendia. Porque você é um valor imensurável. Então, todas as chaves das suas riquezas, todas as chaves do seu sucesso está aqui, ó. O cérebro, se ele não passar por um filtro, cai lama no coração. Então, o coração, ele não pode ser um coração enganoso, ele não pode ser um coração mal feito, ele não pode ser um coração ruim. Mas se você não saber, conseguir identificar o que está aqui no seu cérebro, ele vai o quê? Ele vai derrubar lama aqui no seu coração e vai ficar um coração sujo. E Deus, ele quer esse coração limpo. Mas antes você tem que tirar a sujeira do que está aqui. E aí sim você entra no processo de renovação pela vossa mente. Entende? Ó, lá em 2 Coríntios 11:3 diz assim, ó, e temo, porém, que a mesma serpente que enganou Eva no jardim é a mesma que corrompe a vossa mente. Nunca deixe que essa voz prevaleça sobre sua vida, porque essa voz é uma voz desgraçada. E você é a imagem e semelhança de Deus. E tudo aquilo que é diferente do que você é algo que você vem sendo que você não merece ser. Então faça. Não deixe, não fique ouvindo a voz dessas pessoas que te bloquearam, porque nem elas sabem por que falaram isso contra você. Entendeu? É isso aí, gente. Poderoso, né? A mente da gente, né? Tudo. É uma máquina, a nossa alma tem um poder imensurável. Entende? Deus, a gente não conhece 5% do nosso cérebro apenas. Acredito que nós estamos passando por um processo de evolução, porque as pessoas estão tendo mais humildade para aprender e saber que não sabe de nada. Entende? E aprender mais de Deus é exatamente a sabedoria infinita. E sempre ele está ensinando algo para a gente, sempre ele vem nos dando. Então se relacione com ele, peça sabedoria, ele vai te dar, mas seja humilde para pegar essas experiências que você tem, transformar a vida de pessoas com base na sabedoria que ele vai te dar, só vocês dois. Claro, busque conhecimento. Busque conhecimento. Pega o seu cérebro e bote ele para funcionar. E aí, quando você pegar todo esse conhecimento, não fique refém disso. Bote isso para fora. Essa é a ideia, entendeu? Tá gravado essa. Depois você manda para mim. Show de bola. Você ia perguntar alguma coisa? Mas bora aí, lá, gente. Bora
aproveitar o Felipe aí. Aproveita, aproveita. Aproveitar o Aproveita. Felipe. É muita coisa, é um exercício, eu acho, um exercício aí que dá pra gente fazer, não tem nenhum, não, Felipe? Um exercício, exercício. podemos... Vocês estão todos dispostos a fazer um exercício? Para todo mundo? Como é que as pessoas estão aí? Porque é bom fazer quando você tem uma... Ó, estamos, ó, tem umas pessoas que estão. Que massa, gente. Que massa. Então, a gente pode... Ó, estamos, ó. Que massa, que bênção. Era um bom som aqui, né? Mas aí eu não estava nem preparado. Se tivesse me falado, eu tinha preparado algo massa para poder a gente conseguir acionar todas as faculdades, entende? Mas nós podemos sim fazer algo diferente aqui, entende? Para que você possa, pelo menos, conseguir se limpar e relaxar sobre tudo isso que aconteceu aí, que acontece. Ó, vamos destravar. Vamos sim, Josimar, vamos destravar, tá? Vamos destravar. Nós não vamos ativar a ira, ativar a ira se você precisar de algo mais... A gente precisar... Mas lá no chamado eu vou fazer um exercício super poderoso, nós vamos envolver algo muito poderoso e você vai pegar algo, você vai ter um encontro, né? Algo muito... Ó, tenho que controlar meu diálogo interno. Meu irmão, não precisa você controlar o seu diálogo interno. Você só pode calar ele, entende? Quem é o diálogo? Quando você conhece o diálogo interno, tá? Como você conhece, quando você já conhece o seu diálogo interno. Então, o que é isso? Consciência, tá? Quando você tem essa consciência aqui, de saber que voz é essa, é só você calar essa voz, entende? Porque você já sabe. Essa voz pediu para você parar, você vai parar? Não, é só você transformar. Se ela for um sinal vermelho, você passa. Quando ela for um sinal verde, você para. É simples, é fazer o oposto. Porque o que foi que o Lúcifer fez? Ele fez um oposto. Ele pegou ele agiu no corpo, o corpo transformou a alma para gerar um problema no espírito. E aí houve a disfunção. E o que é que Deus faz? Não. Ele entra no espírito, ele ilumina a sua alma através do espírito, que dá discernimento às emoções, que é a sua mente, a alma, e que aí desce com os hormônios necessários para o corpo. Então vamos lá, gente. Respira fundo aí, fecha os teus olhos e vamos entrar aqui em processo, tá bom? Quero relaxar você. Vou desligar aqui. Você vai ficar me vendo, então você fica me vendo, tá? Então respira fundo. Fecha teus olhos, tá? Respira fundo mais uma vez. Relaxa. Nesse momento, quero que você, mentalmente, com os olhos fechados, saia do seu lugar e entre em um túnel. Saia do seu lugar. Esse túnel, ele é cheio de cores cintilantes, todas as cores. Você vai entrando, e você está se sentindo feliz, bem relaxado. E agora você abre uma porta e vê uma escadaria, e vê um ambiente lindo que está ali embaixo. E você vê um jardim, tudo muito verde, respirando fundo e relaxa. E nesse momento você desce essa escada, e quanto mais você desce, mais você relaxa os seus ombros, pálpebra, e você vai descendo e vai relaxando cada vez mais. E você desce, relaxa as suas pernas, e vai relaxando bem feliz e se sentindo bem, e se sentindo amado. Relaxa, relaxa. E aí você chega nesse jardim bem relaxado e vai caminhando, e entendendo que mais na frente
tem uma descida, mas você não sabe o que é que está do outro lado. Você vai caminhando, e vai indo relaxado, feliz, vendo muitas flores, sentindo o cheiro dessas flores e caminhando. E você vê um rio. Assim que chega, você vai descendo nesse jardim e vê esse rio. Um rio com águas cristalinas, com águas muito poderosas. E aí você vai entrando, vai descendo, vai entrando e coloca os pés nesse rio. Coloca os pés e você entende que esse rio é um rio que vai limpar a sua vida, é o rio que vai limpar a sua alma, é o rio que vai tirar todas essas impurezas da sua vida. E aí você está todo em paz, se sentindo muito bem, feliz, e é um dia lindo, tudo muito brilhante, você escuta os pássaros, você escuta tudo isso e entra nesse rio. E aí você pega uma concha, uma água, com as suas mãos mesmo, e você faz um movimento e coloca essa água no seu rosto. E quando você coloca essa água no seu rosto, vai caindo e você vai enxergando e vai tirando as suas escamas e você vai reconhecendo quem você é verdadeiramente. E você vai vendo algo novo. Só que você quer mais. Você quer também modificar o que está dentro de você, os seus órgãos, você quer limpar tudo isso. E você pega mais um pouco dessa água cristalina e você toma essa água, você toma. E nesse momento, essa água que está descendo está limpando todo o teu corpo por dentro, enfermidades, está limpando tudo. E está te trazendo a purificação de uma água poderosa, uma água limpa, uma água abençoada por Deus. E aí você, agora que tomou essa água, você enxerga que ainda tem alguma coisa no seu corpo e você mergulha. E você dá um mergulho nessa água, e quando você dá um mergulho nessa água, com muita força, com muita alegria, você mergulha e sobe. E quando você sobe, nada mais daquilo que te impedia te impede. E você entende que agora você é um ser novo, você é um ser diferenciado. E você está feliz, e você sorria, mexa seus lábios. Diga o quanto você é grato, o quanto você é poderoso. Diga o quanto você se sente maravilhoso. O quanto que você está feliz por ter nascido novamente, por ter deixado naquela água, uma água que cristalinas, que te purificou, por ter deixado tudo aquilo ali, que nada disso mais te pertence. E aí você se levanta dessa água e você quer mais, e você vê, você olha seus braços e vê que está todo limpo, por dentro e por fora, e que todas as escamas caíram do seu rosto. E agora você olha para um lado e olha para o outro, e vai saindo dessa água, e vê agora, e vem vindo as pessoas que você ama no jardim. Eles vêm vindo em direção ao rio, e você sai de encontro com essas pessoas, e você abraça essas pessoas que você ama, seus filhos talvez, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, quem você está ali, que você queria que estivesse naquele momento. E você abraça essas pessoas, e você diz o quanto que você é grato. Agradece essas pessoas, obrigado, meu amor, obrigado, meus filhos, eu amo vocês, eu sou diferente, eu sou um ser novo, gratidão. Abraça essas pessoas que você ama, abraça essas pessoas e diga que você é novo, você agora é um ser diferente, você é um ser poderoso, que agora você tem a imagem e semelhança de Deus em sua vida, que tudo que era ruim ficou naquelas águas, e que agora você é um ser novo, você é um ser renovado. E aí você abraça essas pessoas, e essas pessoas também dizem o quanto você é maravilhoso, o quanto que você é poderoso, o quanto que agora você está com energia diferente e que eles estão contigo. Escuta a voz dos seus filhos dizendo que te ama, escuta a voz da sua esposa ou do seu esposo dizendo que te ama, escuta a voz do seu pai, da sua mãe dizendo que te ama, da pessoa que você queria que estivesse ali dizendo que te ama e te validando, dizendo que realmente sabia que tinha algo muito poderoso em você, que você é sim a imagem e semelhança de Deus, que você é a imagem e semelhança de Deus. E nesse momento você abraça essas pessoas, e essas pessoas vão saindo de forma feliz, te deixando bem tranquilo, em paz.
E você vem voltando, voltando, e vem voltando e se sentindo maravilhado, e se sentindo feliz e grato e em paz. Que bênção, gente. Senti aqui até eu. Abra seus olhos. Abram seus olhos, se sentindo paz, sentindo paz, se sentindo feliz, se sentindo amada e com muito poder e renovados para algo muito poderoso que vocês têm aqui, têm por direito na vida de vocês. Vocês estão aí, gente? Vocês estão aí? Estamos. Que bênção, gente. Olha só. E aí, como se sentiram? Foi pesado. E é porque, assim, eu não estava esperando, você falou aqui logo agora. Mas, gente, que leve, ó, muito bem. Que maravilha, se sentindo bem, se sentindo leve. Gente, isso é um processo de renovação. Obviamente, nós fazemos com mais calma, né? Mas isso é um processo de renovo, um processo de renovação, um processo de que você entenda que você agora é renascido, entende? Que você sai debaixo de tudo aquilo que você ouvia, de toda essa voz, e que agora você tem esse encontro, entende? Um encontro com a fonte de ver Deus na sua vida, porque agora você deixou naquelas águas tudo o que te impedia, toda a voz que te trazia de forma ruim, toda a mágoa, todo o medo ficou ali. E que a partir de agora, desse momento em diante, só com voz você escuta a voz da fonte, a voz daquele que disse quem você é. Deixa fluir, entende a tua identidade e entra na estrada do propósito da tua vida. Deus, Ele mesmo se prontifica para colocar as coisas certas nos teus caminhos. Nunca deixe de agir, nunca deixe de vencer a si mesmo em todos os detalhes da sua vida. Sempre coloque pressão no seu corpo, porque ele é um projeto de Deus para uma obediência à alma. Entende? Nunca deixe que o seu corpo prevaleça de acordo com aquilo que já está aqui, que o próprio Deus colocou na sua vida. O corpo é um projeto. Ele não é um objeto, tá, gente? Porque um objeto ele é descartável, ele é um projeto de Deus. É um projeto para servir para algo, para um processo de obediência na sua alma. E daí por diante você vai entender quem é realmente você é. E para que o seu corpo serve? Para fazer aquilo que você nasceu para ser. Ele serve para obedecer à voz de um Espírito que falou sobre sua vida e quem você é. Quando você escuta essa voz vai transformar outras vidas e nós vamos entrar literalmente no processo de tomar posse da herança de Deus. Lá em Apocalipse ele diz que tem os selos. Esse selo, que tem os 7 selos, é a escritura da terra que ele está abrindo para te entregar, porque você é um filho, entende? E cada selo que é aberto é um processo de entrega a essa posse, a que você tenha posse daquilo que já é seu, porque você é filho e você é herdeiro de Deus, e você é amado por Ele. Então, se sentindo em paz e feliz, tenha consciência disso. Tudo que te impede é um vício, e vício não pode fazer parte da sua vida. Entenda, efeito e causa. Resolva tudo na causa. Tem um vídeo que eu gravei que está lá no meu Instagram, que eu peguei numa oficina e disse que o seu corpo, você, a sua mente, é como o motor de um carro. Que o seu carro uma vez que seu carro é levado para a oficina por conta de uma peça, aquele carro ele só se movimenta quando é resolvido na causa. E quando você faz algum processo de atalho, bota qualquer coisa, aquele carro ele vai passar uma vida de problemas. E quando você resolve a peça e coloca a peça no lugar, aí o carro vai voltar a andar. Então, toda vida que você entender e tiver a consciência de que existe uma peça que precisa ser retirada, um abandono, um medo, uma culpa por algo que você fez que você não queria ter feito quando criança. Você tem que retirar isso da sua vida e colocar uma peça nova. Entende? Então, sempre faça esse processo de renovo que eu fiz aqui com você.
Fica de presente aí esse exercício muito poderoso de renovação. Entenda que achou a causa, vai lá e dá um novo significado. Não ressignifica, dá um novo significado. Entende? Porque ressignificar é refazer. Então, novo significado, novo destino, nova rota. E coloque pressão. Não deixe que os seus medos te impeçam de você ser aquilo que você é. O medo é apenas uma voz que quer travar. E lá em 1 João 4,18 já diz: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E aquele que está ainda assim no medo é porque está sob o jugo da escravidão. O amor, ele supre todas essas coisas. Para que eu te diga, para a gente finalizar, o que é o amor? Quando que Deus conseguiu expressar o seu amor? Se Jesus Cristo não viesse à Terra, como que ele conseguia expressar esse amor? Através da graça. A graça é a revelação do amor na Terra. E assim ele amou o seu único filho. Ele deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Foi essa promoção que Deus te deu para a eternidade. Quando você se livra de tudo isso, você reina na Terra. Busca todas as coisas do reino. O que é o reino? Buscar todos os recursos que estão em você, entende? Recursos próprios. Que esse reino venha até você e entre e te invade, e agora todas as circunstâncias da terra vos serão acrescentadas. Então, quando você investe tudo que você tem no reino de Deus, na sua vida, honra sua família, todas essas outras coisas que você busca vos serão acrescentadas. Mas saia dessa cultura caída e entre nessa cultura de renascimento por meio de Cristo Jesus, porque você é muito mais que vencedor quando você está nele. Pegou aí, gente? Gratidão Nossa, pela vida de vocês. é demais. Foi mais do que eu pensei. Deus é muito Tá bom, rindo. gente. Deus é Espero que, maravilhoso. espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham anotado. Quando precisar de mim, tamo junto. Vai lá, mais uma vez, é o Felipe Sabino no meu Instagram. Segue lá e nós vamos começar uma jornada nova. Nós vamos nesse novo Instagram. E aí eu vou estar lá. Estou fazendo live dia de terça e quinta, falando sobre algo poderoso, coisas poderosas. Eu fiz agora o Café com Propósito, 40 dias, só falando de propósito de vida com embasamento na Bíblia. Muito transformador. Tem depoimentos assim grandiosos mesmo. Grandiosos. Só falando, só de propósito. Obviamente, para falar de propósito, a gente fala de identidade, mas em tudo, relacionamento de unidade, crenças, demandas emocionais, tudo. 40 dias ininterruptos, de domingo a domingo, nós fazemos agora e nós vamos estar lançando projetos aí maravilhosos. Segue lá, que eu vou estar compartilhando com vocês. Estudo de aprofundamento bíblico de forma muito poderosa, entende? Porque, como eu disse, a Bíblia ela é toda codificada. Quando você pega as conexões, você ouve Deus aqui, ó, entende? Porque ela é toda espalhada. A sua fé ela é aumentada de acordo com a intimidade. Quando você busca intimidade, quando você confia em outra pessoa, é só quando você conhece essa pessoa. Você só confia em alguém quando você conhece essa pessoa no íntimo. E Deus é a mesma forma. Você só consegue confiar, ter fé, quando você conhece Deus no íntimo. Ele te conhece antes da fundação do mundo, no teu íntimo. Mas para que você conheça ele no íntimo, você precisa saber quem é ele. Só existe uma forma de você saber quem é ele, através da palavra. É forte, muito forte. É muito forte. Poderoso, Muito. hein? Nossa. Poxa, obrigado mesmo, Felipe. Tamo junto, minha amiga. Eu não sei nada por Valeu, acaso, valeu. você disse que aquela pessoa não veio e tudo, e aí eu tô aqui. E O aí é pessoal isso nem tá aí. sabendo, né, gente? Ai, não. Não, mas eu vou falar agora, já que falar, já ia falar agora no final, né? Quem vinha dar a palestra pra gente, a Masterclass, era a Daniela. Só que a Daniela está também numa mentoria, um lançamento que ela vai fazer, que é também de desbloqueio, né? É um método que ela tem. Aí ela mandou eu escolher, né? Segunda ou terça. Aí eu falei terça. Aí depois ela viu que ela tinha uma reunião
E essa reunião era à noite, na escola dos filhos, e também que ela tinha o método dela no final de semana, ela começa quinta-feira o método dela, e ela estava numa correria. Aí disse, tá bom, agora em cima da hora, foi agora de tarde que ela falou isso. Aí eu vou ligar para uns aqui. Eu fui olhando no WhatsApp dos grupos tudinho, quem é que mexe com desbloqueio. Aí aí me lembrei do Felipe, eu já tinha visto o Instagram dele, e me lembrei do Wilson. Aí o Wilson não me atendeu. Aí, aí foi me atender depois, eu já tinha conversado com o Felipe. Aí o Felipe aceitou que ele tinha um compromisso, 8 horas, não era, Felipe? Isso. Aí eu disse, ixi, lascou 8 horas um compromisso, mas agora eu vou ter que buscar outro. Aí, não, mas eu vou conseguir. Aí o Felipe, não, mas eu não vai ter mais compromisso, eu posso ir, eu vou. Deus faz tudo certinho. Tem que confiar, né? Se Isso não fosse aí. outra, eu ia me desesperar. Não, cancelou, foi cancelado, deixa para a próxima semana. Eu disse, não, eu não vou cancelar. Tem alguém aqui. Poxa, tem mais de 90 num grupo, 100 em outro, né? 150 em outro. Não acredito que não tem ninguém que vai querer dar essa Mas palestra. só veio aqueles que realmente Deus queria alguma coisa. Entendeu? Nada é por acaso. Deus ele escolhe as pessoas certas no tempo dele. Eu digo muito assim, que tudo acontece no tempo. Todas as coisas já aconteceram. Eu vou dizer isso aqui, é bem complexo, mas entenda, a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre isso. Todas as coisas já aconteceram para Deus. Existe o Cronos, que é o nosso tempo, e o Kairos, que é o tempo dele. A palavra diz que 1000 anos para a gente é como um dia para Deus, e um dia como 1000 anos. Então, tudo já aconteceu, tá? Tudo já aconteceu para Deus. Só que o que é quando você conhece ele, você tem uma fé e espera o tempo dele, ele volta no tempo dele para te dar aquilo que está no seu tempo. Então, se as pessoas não estão aqui, é porque Deus ainda não é o tempo dessa pessoa de ouvir isso que eu falei. Mas era o seu tempo que você está aqui. Porque ele sabe o que está acontecendo aqui. E sabe do que vai acontecer amanhã. E sabe o que é que você vai fazer com isso que você aprendeu aqui. Entendeu? É isso aí. Não, vai ter que ter outros aqui, né? Você quis falar de identidade? Você quis falar de identidade e propósito de desbloqueio, aí eu soltei aqui o que tem aqui pra gente. Quem é o Felipe aí toda semana aqui, hein? Queremos mais, né? É isso aí, gente. Tem muita coisa mesmo pra gente passar. Mas estamos juntos aí, pode convidar, tá? Nós vamos estar lá, temos live de terça e quinta, segue lá, 7 e 7 da manhã, tá? E aí, se você precisar de mim, amiga, dá um toque antes, tá? Que aí nós vamos... Foi de Deus mesmo. Claro. Que aí nós vamos participar aí de algo ainda maravilhoso. Tamo junto, vamos compartilhar momentos, vamos juntar mais pessoas, você vê que é algo que aí você, qualquer coisa, dá o toque aí e nós vamos para cima, tá certo? Tá certo. Obrigada. Faz só um favor para mim, só manda essa gravação para mim, tá bom? Aí eu vou te falar lá no teu privado, eu mando um e-mail, eu não sei o que é que eu devo te mandar para você mandar esse arquivo, mas eu acredito que dá por e-mail, né? Dá sim. Pois tá ok, pois tá bom. Pois um abraço, Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? Se vocês quiserem que eu oro, deixa eu fazer uma oração para a gente encerrar. Bora, que a gente não fez, né? Ótimo. Pois então feche teus olhos aí, tá? Tá bom. Respira fundo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por este momento, Senhor. Deus, que o Senhor possa renovar todos nós, todas as manhãs, Deus, e ativar a nossa identidade, que nós possamos respeitar o comando e o governo do Teu Espírito sobre a nossa alma, para que nós possamos agir nessa terra de acordo com aquilo que o Senhor quer, e não com o que nós queremos, Deus. Porque não está na força do nosso braço, nem está na nossa vontade, mas sim no Teu propósito. Ativa as nossas identidades, Deus, e que nós possamos Te ver e Te ouvir, porque nós queremos estar sensível à Tua voz e Te ver, Senhor, nos nossos caminhos, nos direcionando,
Pai, que o Senhor esteja presente na vida dessas pessoas, nas suas famílias, nos seus casamentos, que todas essas pessoas possam prosperar e ter posse daquilo que já é nosso, Deus, que o Senhor nos deu. Deus, que o Senhor nos clareie a nossa vida, clareie que nós possamos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. É que eu te peço, nos dá um dia próspero, porque tudo prospera. Amanhã prospera, a noite prospera, tudo prospera, inclusive as nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Gratidão, gente. Obrigado demais. Tamo junto. Valeu. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.